Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui no Paul Talk, também no Facebook. Nós vamos começar o capítulo 28, Viuvez, do livro Vereda Familiar, de José Raul Teixeira, médium de Niterói, e o espírito a Teresa de Brito. Tá? Então, viuvez. O desconforto provocado pela viuvez, indubitavelmente, tem raízes nas expressões das existências pretéritas de cada um. Olha, o desconforto provocado pela viuvez, indubitavelmente, tem raízes nas expressões das existências pretéritas de cada um. Interessante já esse primeiro parágrafo, né? Porque ela coloca a viuvez como tendo raízes no passado. Tá, mas espera aí. Uma probabilidade muito grande de nós virmos a ser viúvos, né? Ou da nossa parceira ficar viúva, ou nós, ou a nossa parceira. É muito provável que isso venha acontecer um dia, né? Porque um vai primeiro do que o outro. Então, a princípio, vamos dizer assim, logicamente que a gente não vincula isso a uma questão do passado. A gente vincula isso a uma questão de uma ordem natural das coisas, que um vai antes do que o outro. Dificilmente vão os dois ao mesmo tempo. Pode acontecer, né? Né, Joel? Um dos dois vai ter que desencarnar primeiro, a não ser que aconteça um acidente e ambos desencarnem juntos, tá? Que seria menos provável, vamos dizer assim, né? Mas aqui, talvez, ela não esteja falando a respeito disso. Talvez ela esteja falando, né, de uma viuvez precoce, por exemplo, né? Quando uma pessoa fica viúva com filhos, com pouca idade já está viúva, né? Então aí já tem uma característica um pouco diferente, que a gente vai analisar, inclusive ela vai falar a respeito disso. Tá? Mas de qualquer jeito ela fala do desconforto provocado pela viuvez. Então tem a ver também como cada um vive esse desconforto. Como que cada um vivencia essa situação? Aí depende também de algo subjetivo. Talvez tenha a ver também com questões do passado. Tá? Vamos analisar aqui. Indiscutível o conjunto de aflições, de frustrações, de amargurosas penas que se abate sobre o coração, que se vê na solidão. Perante as mãos audaciosas da Dama da Morte, que lhe haja visitado o lar e dele usurpado o cônjuge querido. Né? Então, né, eu creio que ela está falando mais, não de uma situação natural, assim, né? Dois velhinhos, um vai primeiro, o outro fica. Não é propriamente essa situação, é mais uma situação mesmo. No meio da vida ali, de repente, um se vê privado do outro, né? A morte vem e ceifa a vida do seu parceiro, né? E aí, de repente, você se vê nessa situação angustiante, né? Então, realmente tem um conjunto de aflições aí que fazem parte desse estado, né? Dessa situação que nós podemos vivenciar, né? De momento, tem-se a impressão de que não se suportará semelhante travo de dor lancinante, tamanho golpe sobre a existência. Né? Quer dizer, ela diz que à primeira vista, no primeiro momento, parece que a gente não vai suportar. Então ela deve ter observado muitas pessoas vivendo essa situação. Né? Se alguém de nós aqui tenha vivido isso, né, sabe como é essa situação. Né? Então tem-se a impressão que não se suportará semelhante travo de dor lancinante, tamanho golpe. Porque você está construindo uma vida, você está trabalhando, você está conquistando uma situação cada vez melhor, você está lutando com o seu parceiro, né? Para educar os filhos, de repente se vê sozinho ou sozinha, né? Tendo que lidar com a ausência do outro, com a falta do outro, né? E também com um encargo que aumenta muito, geralmente, né? Sobre os ombros daquele que fica. Né? Então é um duplo
um duplo estresse aí, uma dupla, um duplo peso, né, que fica sobre nós, né? Fica perdido, né? É, porque você está investindo energia psíquica, você investe energia psíquica no seu parceiro durante algumas décadas e de repente você não tem mais como investir essa energia psíquica, o seu tempo e tudo mais, né? Então realmente deve ser difícil, né? Imagina-se que os céus se convertem, em tais casos, num burô da injustiça, birô, né? Num escritório, vamos dizer assim, da injustiça, um departamento da injustiça, né? Não da justiça, né? A gente pode ter a impressão de que a vida é a coisa mais injusta que há, que Deus não existe e tal, né? Esses pensamentos angustiantes, né, e amargurados podem vir a fazer parte, né, dos nossos questionamentos. Um abraço, Lidiana, todos que estão aí participando com a gente. Então não é fácil, né? Imagina-se que o céu se converte, em tais casos, em birô da injustiça, perante a bruma que paira sobre a família, sobre o cônjuge sobrevivente e sobre os filhos, quando usar. Né? Quando usar, quando os filhos fazem parte da nossa existência. Né? Então não é fácil realmente. É certo que a ninguém ocorreria a ideia de taxar tal padecimento moral como indevido ou irreal. Tá? Ninguém ocorreria a ideia de taxar tal padecimento moral como indevido ou irreal. Bom, pessoal, então já entrando no pensamento espírita, porque a gente estava falando até agora do modo como as pessoas reagem, os questionamentos que elas fazem em torno disso, né, a amargura que vivem, né? Mas o pensamento espírita nos alerta, nos ensina que não há nenhuma cobrança indevida, não há nenhum sofrimento indevido. Né? Não há nenhum sofrimento indevido. Então, isso é algo real, mas é algo justo também. Né? Porque Deus não permitiria que nós passássemos por algo que nós não devêssemos passar. Né? Então, isso é básico no nosso pensamento, no pensamento espírita, né? Que é o que nós estamos estudando aqui. A revolta, né, Maria? Às vezes as pessoas ficam revoltadas, né? E perguntam, onde é que está a justiça, meu Deus? Onde é que está a justiça? Era um homem tão bom, ou era uma mulher, né? Tão prestativa, tão amorosa. Mas aí, pessoal, a justiça está justamente nessa situação. Justamente ela está se cumprindo. Né? Então, quando a gente está clamando por justiça, às vezes a gente percebe que ela está justamente acontecendo. Né? Tá? Só que quando é com a gente fica bravo, né? A gente fica revoltado. Né? Então dá para entender. Né? Entretanto, é necessário compreendamos que o supremo poder da vida atua dentro da mais grandiosa justiça, quanto do mais acendrado amor. Né? Então a gente isso tem que ser a nossa base, tem que ser o nosso alicerce. O poder da vida atua dentro da mais grandiosa justiça e do mais acendrado amor. Ponto final. Todas as nossas cogitações que saírem disso aqui já vão estar equivocadas. Né? Sempre que a gente colocar o mas aqui, né? Quer dizer, o poder da vida atua na grandiosa justiça, no acendrado amor, mas, né? Sempre que a gente colocar o mas aqui depois, a gente vai estar incorrendo em erro. Né? Eu estou padecendo, sofrendo, mas o poder da vida atua dentro da mais grandiosa justiça quanto do mais acendrado amor. Quer dizer, eu estou sofrendo, mas eu sei que está tudo certo. Né? Então, se a gente colocar o mas, né, antes
do amor divino, a gente vai estar errando. Se a gente colocar o mas depois, né, melhor, se a gente colocar antes do amor divino, a gente vai estar acertando. Se colocar depois, né, das qualidades divinas, a gente vai estar errando. A gente vai estar se equivocando, né? Demonstrando a falta de confiança na providência divina, na ajuda divina, né? Exatamente, João. Então vamos lá. Cada alma que deixa o corpo nas circunstâncias da morte natural ou de algum sinistro ou acidente, né, não provocado hoje, retorna ao mundo além no bojo das leis de causa e efeito, que toma em seus meandros aqueles que devem retornar no tempo devido para que se cumpram os celestes desígnios. Né? Vamos lá de novo. Ó. Cada alma que deixa o corpo nas circunstâncias da morte natural ou de algum sinistro ou acidente, não provocado hoje, retorna ao mundo além no bojo das leis de causa e efeito, né? Que toma em seus meandros aqueles que devem retornar no tempo devido, para que se cumpram os celestes desígnios. Né? Se a gente deixa o corpo, né, de forma natural ou através de algum acidente, né, retorna ao mundo além no bojo das leis de causa e efeito. Né? Que está tomando, que está trazendo para o plano espiritual, né, no tempo devido, né, para que se cumpram os celestes desígnios. Né? Por outro lado, outra parte que fica transtornada de dor, aguilhoada pela saudade, do mesmo modo, é alguém colhido nas malhas da divina lei, na ação dos necessários resgates. Então veja bem, a pessoa que se ausentou da vida, no passado, né? Ela pode ter que vivenciar, a pessoa se ausentou voluntariamente da vida. Ela podia ter continuado a existência, ela podia ter aproveitado as oportunidades, podia ter ajudado o esposo, os filhos, tal. Mas ela se ausentou da vida voluntariamente. Ela pode ter que vir e num certo momento da vida dela, quando ela estava com mais expectativa sobre a vida, quando ela estava mais feliz, né, numa outra existência, né, com a família formada e tudo, de repente ela vê a vida dela ceifada. Tá? Então, o que parte está também partindo nas malhas da lei, de causa e efeito, de ação e reação. Então, está vendo frustrada aquela continuidade, porque numa existência passada ele pode ter frustrado, né, a programação que os espíritos estabeleceram para a sua vida. Né? E aquele que fica também está nas malhas da lei, conforme ela está dizendo aqui. Né? Por outro lado, a parte que fica transtornada de dor, aguilhoada pela saudade, do mesmo modo é alguém colhido nas malhas da divina lei, na ação dos necessários resgates. Seria a consequência, isso mesmo, soldado. Tá? Então, ninguém vai sofrer à toa, ninguém vai sofrer sem motivo, né, de uma forma aleatória, não vai existir isso. O que vai existir são conjuntos de necessidades de cada um dentro da família. Né? Esposos que ontem, olha só, esposos que ontem, nos tempos de passadas reencarnações, por leviandade, por egoísmo ou qualquer outro sentimento menos digno, se resolveram por abandonar o lar, vagando por experiências dissolutas ou atrelando-se a ligações espúrias ou indevidas, enquanto que a família, desditosa pelo abandono que se aturdia, ou se sacrificava para a sua manutenção, ou se detinha recursos materiais, se empenhava para que não ocorresse o desequilíbrio moral. Tá? Então vamos entender, pessoal, a pessoa que fica,
A pessoa que fica, a viúva, o viúvo, né, é também alguém nas malhas da lei. Por quê? Porque provavelmente no passado foi aquela pessoa que por leviandade, por egoísmo, por sentimentos menos dignos, por aventura, ela abandonou o marido, ela abandonou o parceiro, a parceira, em busca de aventuras, deixando o outro a cuidar dos filhos, a cuidar do trabalho, a cuidar da casa, o peso de uma existência sozinha e de uma existência sobrecarregada de afazeres. Vocês entendem? Então, quando a gente deixou o outro dessa forma, nós vamos passar por essa experiência também. Então, de repente, a gente se vê lá com 30 e poucos anos, 40 anos, né? E a morte leva o companheiro, por exemplo. E aí você está lá com 3, 4 filhos para cuidar, um monte de conta para pagar, um monte de coisa. De repente você, né, Flor, você está lá privada ou privado do seu consorte, né? Então, é uma experiência que traz crescimento, porque é uma experiência que nos refaz em termos de consciência, em termos de reequilíbrio consciencial, tá? Aí nós vamos ter que nos sacrificar sozinhos para darmos conta de certos deveres aí na família. Assim como o outro, no passado, teve que dar conta também, quando nós nos afastamos por leviandade e tal, né? Quantas vezes o cônjuge que assumiu as responsabilidades da família a sós não logra conduzir bem os rebentos ou as situações em bases bem estruturadas e dignas, o que sem dúvida pesará nas responsabilidades do fugitivo? Tá? Então vamos lá. Quantas vezes o cônjuge que assumiu as responsabilidades da família a sós não logra conduzir bem os rebentos ou as situações em bases bem estruturadas e dignas, o que sem dúvida pesará nas responsabilidades do fugitivo? O que ela está querendo dizer aqui, pessoal, seria assim: aquele que fugiu dos compromissos, ele deixa o seu parceiro, a sua parceira, a cuidar dos filhos, por exemplo. Só que o parceiro que ficou a cuidar da casa, dos filhos, ele se sente frágil perante o montante de responsabilidades, de atribuições, de conflitos que ele fica. O que acontece? Era um compromisso de ambos, né, Joel? Aí um se vê sozinho e aí ele começa a ter dificuldades para educar os filhos. Não tem aquela mesma força moral, às vezes, que o marido tinha, né? Para aquela autoridade, para manter o controle dos filhos. Aí a esposa está lá, né, abandonada, não consegue cuidar dos filhos, de repente os filhos vão se desviando para a droga, para a prostituição, né, para a criminalidade. Tá? E aí o que acontece? O quanto eles se desviarem, o quanto eles se complicarem, vai cair na conta do fugitivo lá, do parceiro que fugiu dos compromissos. Todo o desequilíbrio da esposa e o desequilíbrio dos filhos, por exemplo, nesse caso, cairão na conta do fugitivo, das responsabilidades. Tem até um caso desses, justamente um caso desse, que é analisado pelo André Luiz e pelo Hilário, né, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem um caso desse, né? Tá? E aí o espírito amigo fala, né, que tudo que acontecer, se ela vier a falir numa separação lá, né, porque o cara estava quase matando a esposa já, porque ele estava apaixonado por uma outra pessoa, e aí ele acabou se separando dela, mas o Aulus falou assim, olha, os insucessos que eles escolherem nessa família aqui, por causa da separação, cairão nas costas do marido que está fugindo dos compromissos, né? Então ele vai ter os seus débitos agravados aí,
certo? O soldado, a responsabilidade sobre os filhos, mas o matrimônio é determinado como permanente, uma vez contraído? Não. Não, não é determinado como permanente, né, soldado. Até no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né, do divórcio e tal, né. Só que a questão não é essa, né, a questão é que havia um contrato de ajuda mútua, né. É, lógico que tem razões e razões para se dissolver no casamento. Aquele negócio, o que Deus juntou não vai nunca separar, não sei o que lá. Isso aí os Espíritos falam, inclusive a Teresa de Brito fala. Nós não devíamos ter, nós não devíamos ter associado essa bênção de Deus, essa coisa indissolúvel para o casamento, nós não devíamos ter associado isso a um contrato social que é o casamento, né? Agora aqui a gente vê o seguinte, que além, logicamente, de ser um contrato social, que não é indissolúvel, mas nós fizemos uma programação para essa vida, onde todos aceitaram de bom grado virem em determinadas condições de ajuda mútua, né, de superarem mutuamente as dificuldades, e de repente um cai fora. Né? Essa que é a questão. Né? Aí um cai fora e deixa o outro sozinho. É como você criar uma empresa e você, e um dos sócios lá, simplesmente abandona a empresa e os outros que tem que dar conta de tudo. Né? Então vai pesar sobre os outros. Né? Tá? Então, até a Teresa de Brito ela fala, né, dos casos que se justifica até a separação. Né? No capítulo que ela fala sobre separações e consciência. Então, tem situações que se justifica a separação. Não deve ser facilitado. Esse processo não deve ser facilitado. Né? Porque hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra, então a gente fica variando conforme os nossos desejos aí, e nem sempre equilibrados. Tá? Então, hoje em dia está muito fácil separar-se, né? Só que existem situações, sim, que é melhor separar do que um matar o outro, né? Por exemplo, né? Então, vamos lá. Os argumentos mais variados, como temperamentos, gênios incompatíveis, falta de amor, infidelidade conjugal, agressões, isso e aquilo, sem dúvida serão analisados pelo Criador, que por meio das suas leis terá elementos perfeitos para a realização da sublime justiça. Então olha só, né? Ela está justamente pegando nessa questão aí de separação, né? Por que um abandonou o outro? Por que um achou uma outra pessoa? Né? Aí, gente, é difícil a gente analisar. Tem de fora, né? Tem até um livro lá, O Vida e Sexo, do Emmanuel, que ele fala que nos casos dos problemas do coração, só os implicados que podem falar. Nós que gostamos de dar palpite, de julgar, nós temos que nos abstenhamos de emitir julgamentos. É isso que o Emmanuel fala. Nos abstenhamos. Por quê? Porque só aqueles que estão vivenciando aquela situação que podem dizer. Nós não sabemos o que vai no coração das pessoas. Tá? Exatamente, soldado. É difícil analisar, né? Considerando as nossas imperfeições. Com certeza. Né? E exatamente, Lidiana. A gente pode fazer uma ideia, mas nunca saber ao certo o que se passa no coração dos outros, né? O Joel colocou aqui, cada parte tem a sua verdade, a sua história para contar, isso mesmo, né? Às vezes o Emmanuel até fala, na continuação desse tema, no livro Vida e Sexo, ele fala assim, às vezes quando a gente acha que está tudo errado, é caminho para o acerto. E às vezes quando a gente acha que está tudo certo, é caminho certo para o erro. Então isso faz a gente parar para pensar. Às vezes a gente acha que está tudo certo, porque a gente olha pela superfície, né? A gente olha de fora
E ele fala assim, olha, às vezes quando a gente acha que está tudo certo, é caminho para o erro. E às vezes onde você acha que está tudo errado, é caminho para o acerto. É que nós não sabemos analisar nem o presente, né, pessoal, nem o passado das pessoas implicadas. A gente não sabe quais vínculos ela tem, as programações que ela fez, né, das escolhas que ela fez, nós não sabemos. Né? A gente não sabe nem da gente direito, quanto mais dos outros. Né? Mas todos esses argumentos, isso mesmo, Jó, a gente consegue ver o todo. Historicamente, né, ao longo das encarnações, a gente não tem essa visão. Os espíritos têm. Deus tem, mas nós não. Né? Então, todos esses argumentos, falta de amor, infidelidade, agressões, né, tudo isso vai ser considerado pela justiça divina como agravantes, atenuantes, tá? Tudo isso entrará em cena aí e vai ajudar a calcular a equação de responsabilidade de cada um. Nessa equação da responsabilidade de cada um, existem lá vários fatores, né? Então todos esses argumentos aí estão valendo, né, desde que justos, né? Tá? A consciência individual, de outra forma, conduzindo o código da grande legislação moral em seu cerne, não permitirá que qualquer excesso ou inverdade fique sem a necessária correção. Então, pessoal, ó, Deus sabe, nós não sabemos, mas tem uma coisa que é certa. Deus está em nós, como diz o Livro dos Espíritos, na nossa consciência. A lei divina está inscrita na consciência do homem. Então, disso nós não vamos poder fugir. A gente pode até inventar história para os outros, a gente pode ser o coitadinho ou a coitadinha, a gente pode falar uma porção de coisas que a gente quiser. Mas o código da grande legislação moral está na nossa consciência, dentro do indivíduo. E não permitirá qualquer excesso ou inverdade que fique sem a necessária correção. Então fiquemos tranquilos, porque cada um de nós terá conforme as suas obras. Quem está de fato de bem com a sua consciência está liberado perante a lei divina. Aquele que perante a sua própria consciência cai nas malhas da lei, porque a consciência registra, o débito registra a leviandade, o descaso, a negligência, a indisciplina, né? Aí a própria pessoa ela vai ter registrado isso dentro dela, na história viva das suas recordações. Né? Então, pessoal, não precisamos perguntar onde é que está Deus, por que Deus permite, não sei o que lá, não precisamos fazer nada disso. Porque Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, em toda parte. É a sua lei perfeita como sempre, agindo e reagindo na nossa vida. Tá bom? Então vamos lá. É assim que um grande número de viúvas e viúvos encontram-se em fase de resgate pelos abandonos do passado, impingindo ao outro cônjuge, quer tenha ele superado a contingência, quer tenha se perdido a sós, nos guetos de desesperos, vícios ou mesmo da prostituição. Então vamos de novo aqui. É assim que um grande número de viúvas e viúvos encontram-se em fase de resgate pelos abandonos do passado, que é o que a gente estava falando, né? Quer dizer, a pessoa está acolhendo o fator aí propiciatório para o seu amadurecimento, né? Está colhendo os fatores mais propícios para o crescimento, para o aprendizado, né? Através de um remédio amargo, mas um remédio necessário, né? Por quê? Porque ele impingiu ao outro cônjuge, né? Quer tenha ele superado a contingência, quer tenha se perdido a sós, nos guetos de desespero, vícios ou mesmo da prostituição.
né? Então, assim, muitas vezes quando nós fugimos do compromisso, nós arrojamos o outro nesses guetos de desespero. Nós lançamos o outro na prostituição, no vício, no desespero, né? Então, é da lei que nós passemos por situações semelhantes para sentirmos na pele o que nós fizemos aos outros, né? Aí, continuando, na situação em que a viuvez se abateu sobre a sua existência, não se negue ao entendimento quanto ao cumprimento dos perfeitos desígnios do mais além. Quer dizer, se formos nós a passarmos pela viuvez, não nos neguemos ao entendimento quanto ao cumprimento dos perfeitos desígnios do mais além. Né? Nós podemos aplicar tudo isso que nós estamos falando a nós. Se estamos passando por isso, por essa dor, por essa solidão, né? Por essa sobrecarga de responsabilidades, é porque nós devemos à justiça divina essa cota de sacrifício. Tá? Organize-se, passadas as maiores tormentas, e caso tenha filhos, una-se a eles em prece pelo ser amado que se foi e por vocês, que ficarão com a necessidade da superação da dificuldade em vista. Né? Quer dizer que se nós estivermos passando por isso, passadas as dores maiores aí, as tormentas, né? Vamos nos unir aos filhos o mais rápido possível, vamos orar por aquele que se foi, vamos juntar forças, né, para superarmos as dificuldades em vista. Tá? Aí que a gente tem que pensar, né? Nós não podemos nos permitir, acaba sendo um luxo, né? A gente se permitir ficar sofrendo indefinidamente, né? Acaba sendo um luxo, né? A gente entende que é uma dor, que a pessoa leva um tempo para processar e tal, mas a gente não pode deixar que isso demore muito tempo, pessoal. Porque quanto mais tempo a gente demorar para aceitar a continuidade da vida, a justiça divina que está se cumprindo, quanto mais a gente se rebelar, inconformado, né, Marcinha, e demorar para reassumir as nossas funções maternais, profissionais, mais difícil se tornará a volta e a superação do problema, né? O Joel, mas também não vai sair festando no outro dia, né? Claro, né, Joel? E nem vai ter cabeça para isso, nem vai ter condição de fazer isso, né, Joel? A pessoa vai levar um bom tempo aí para digerir a situação, né? Então, não é fácil. Mas nós não podemos esquecer que os filhos requisitam a nossa presença, a nossa energia, o nosso otimismo. É justamente aí que a gente tem que demonstrar a fé, a confiança no divino poder, né, Maria? Tá? Porque senão a gente só fica pensando na nossa dor. Mas peraí, os filhos também não estão sofrendo? Eles também não vão ter que levar a vida adiante? E o exemplo daquele que ficou não vai ser importante também para os filhos? Tá? Então nós precisamos lembrar disso, né? Viúvos e órfãos, que aí tem as crianças que ficam órfãs, né? Daquele pai, daquela mãe que se foi, né? Com certeza devedores da harmonia e do respeito domésticos. Viúvos e órfãos são com certeza devedores da harmonia e do respeito domésticos. Tá? Torna-se imprescindível coragem, faz-se indispensável fé em Deus para a superação da dor moral e o restabelecimento da harmonia doméstica. Né? Então, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Tanto o parceiro que ficou, quanto os filhos,
todos são carentes de respeito, né, de, de, de amor, né? E eles precisam ter muita fé em Deus para superar a dor moral e restabelecerem a harmonia doméstica. Tá? A Lidiana, né? Sair um pouco de nós e olhar ao redor, é verdade, né? O soldado, acho que o caminho é entre o egoísmo e a caridade, né? Então, ou a gente fica lá no nosso egoísmo, ou a gente exercita a caridade e ajuda, né? Se passada a fase mais áspera, sentir que o cérebro e o coração pedem-lhe atrelamento a uma nova experiência com um novo consórcio, com maturidade e confiança no amparo divino, siga adiante e realize-o. Tá? Olha só, a Teresa de Brito ela não está estabelecendo quantos dias, quantos meses, quantas semanas, quantos anos, não está estabelecendo nada. Os espíritos não gostam de dar fórmulas e estabelecer, né, parâmetros assim tão matemáticos a essas questões que são subjetivas, né? Então eu só falo o seguinte, olha, se passar da fase mais áspera, que a pessoa estava mais ali deprimida, né, chateada, amargurada, tal. Se sentir que o cérebro e o coração pedem-lhe atrelamento a uma nova experiência, com um novo consórcio, com maturidade e confiança no amparo divino, siga adiante e realize-o. Né? Tem pessoas que o companheiro, a companheira faleceu, a pessoa quer a pessoa quer se enterrar junto com o outro, né? Ela se anula totalmente, né? Ela se anula totalmente, tá? Deixa de viver. Às vezes uma pessoa nova, que tem tudo para viver, se nega ao prazer, né? Se nega ao prazer. Se nega a ter uma vida plena, como ela pode ter. Tá? Pode ter. Pode encontrar uma pessoa que seja ainda um grande amor para ela. Ah, Alexandre, mas aí não, porque grande amor é só aquele e tal. Tudo bem. Com quantas pessoas será que a gente já viveu ao longo das encarnações? Quantos grandes amores talvez a gente já tenha tido ao longo das encarnações, né? Então, vai saber, né? Vai saber. Com quantas pessoas, não é? Nós já reencarnamos aqui na Terra para termos algum compromisso afetivo, para compormos família. Então, nós não podemos pensar de uma forma tão determinística, tão fechada, né, Lidiana? Tão acabada assim, não, porque para mim casamento é um só, eu não sei o que, fica um monte de conceitos que, embora, né, demonstrem o respeito que a pessoa tem pelo ser que se foi, muito justo, mas às vezes até o próprio restabelecido lá no plano espiritual está trabalhando para a pessoa se reorganizar aqui na Terra. Se ele não for muito ciumento, se ele não for muito ciumento, né, até o próprio vai estar ajudando para você se restabelecer aqui na Terra. Se ele for muito ciumento, talvez não esteja nem numa região elevada, né? Então pode acontecer, já estar apegado à casa, né? Não, porque aqui eu que cuido, eu que mando, não sei o que, apegado à família, às vezes até pesando na economia, obsediando a família, afastando qualquer pretendente lá que apareça. Acontece isso, pessoal, tá? Mas aí é um caso mais de desequilíbrio, né? Não que você não tenha direito de seguir adiante, não que você não tenha direito de se casar novamente, você continua tendo esse direito. Só que aí está tendo esse fator aí que precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, né? A desobsessão, a ajuda espiritual, muitas vezes aquele parceiro está inconformado ali no plano espiritual. A gente tem um caso desses naquele livro Entre a Terra e o Céu, que o livro inteiro praticamente é em função disso, desse caso, né?
que é aquela senhora que faleceu, deixou o marido na terra, e o marido se casou de novo e ela ficou obsediando, né? Ela ficou obsediando a segunda esposa do marido dela, né? Então, a Marcinha considera a traição de quem ficou, isso, né? E na verdade, no fundo, nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos eternos. E vamos continuar, nós não somos propriedade de ninguém. E ninguém também é nossa propriedade, tá? Então, o que nos cabe é viver a vida material com a dignidade, com a fidelidade necessárias, tal. Mas, uma vez que estejamos, como ela disse aqui, né, passada a fase mais áspera, tal, você sente vontade de se consorciar novamente, siga em frente, siga o seu coração. O que nós temos que tomar cuidado é assim, a precipitação, né? Acho que nós temos que tomar cuidado aí, pessoal, é com a precipitação. Tem pessoas que se precipitam em tentar sanar a carência que ficou com outro alguém, e às vezes acaba errando até na escolha, e acaba realmente se precipitando na escolha, e às vezes até coloca em casa uma pessoa que os filhos não aceitam, que os filhos não gostam, às vezes até uma pessoa viciosa, que vai dar mais trabalho do que a pessoa viver sozinha. Então isso é algo também que a gente precisa refletir, tá? Se tem crianças pequenas, o cuidado com a criança pequena, vai colocar um estranho dentro de casa, tá? Então tem uma série de questões aí que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, principalmente a mulher que se sente frágil, insegura, aí quer um companheiro para se apoiar, né? Mas é a pessoa muitas vezes muito carente, precisa tomar cuidado, né? Para que os aproveitadores, para que aqueles que gostam de se apoiar também, né? Nessa situação de fragilidade do outro, não se aproveitem, acaba se juntando com o primeiro que aparece, né, Joel? Isso é um perigo, tá? A Lidiana, meu marido assistiu Nosso Lar, o filme Nosso Lar, e ficou em choque quando André viu a mulher com outro. Pois é complicado, né, Lidiana? Não é fácil não, né? Por isso que a gente tem que ir exercitando aqui na Terra, né, o desapego, não o desamor, não o descaso, mas o desapego no sentido de imaginar esse tipo de situação, né? E se minha esposa ficasse aqui na Terra, né? Ou se eu fosse, se eu ficasse aqui, a gente tem que se imaginar como é que seria isso, né? Como é que eu lidaria com isso, tá? Quem sabe, né? Se a gente até não venha a passar por essa situação, né? O soldado, eu cuidado também por parte da pessoa que entra na família, pois a mulher pode não ser aquilo que o homem acha que é, e isso também. Às vezes é o contrário, né? O homem que coloca, às vezes, qualquer pessoa dentro de casa, ele vai pela aparência só e depois vai criar mais problema para ele do que se ele estiver sozinho, né? Então, cada caso é um caso, cada situação aqui tem que ser analisada pela própria pessoa, analisando seu coração, seu pensamento, o que ela achar melhor, né? Reorganize o lar, dando apoio à educação dos filhos quando necessário, ou acalmando-se na sede de afeto e complementação em que se vê, sem as ilusões adolescentes, sem a secura sensorial, que por seu turno serão péssimos conselheiros para a nova união. Olha aí. Se a gente fosse basear, a pessoa tinha uma parceira lá de 40, 50 anos, aí ficou viúvo, né? Aí vai sair procurando uma menina de 18 lá para casar, ou para se relacionar, né? Troca uma de 50 por duas de 25, né? Ou o inverso, né? A mulher que vai cair muitas vezes em situações levianas, né? Em situações promíscuas, é um cuidado que se tem que ter. Às vezes a pessoa se vê livre de um certo compromisso, que tinha, né? Amava o marido e tudo mais, amava a esposa e tal,
Só que quando se vê livre, muitas vezes por falta de força moral, de apoio do outro, às vezes cai num comportamento promíscuo. Ou na eleição de pessoas apenas pela aparência, tal, né? Então ela fala aqui, olha, serão péssimos conselheiros para a nova união. Essas ilusões adolescentes, a secura sensorial serão péssimos conselheiros aí, tá? Então, logicamente, lembrando que cada caso é um caso, cada um deverá saber escolher, se passar por essa situação, né, vai saber escolher aquilo que quer para si, né. O soldado hoje em dia parece ser modismo, homens e mulheres se relacionarem com pessoas mais novas, né. É que a sede de prazer, a questão estética, hoje em dia pesa muito, né, soldado? Nem sempre é o que ela está dizendo aqui, nem sempre é o melhor guia, né? É uma ilusão que as pessoas têm e muitas vezes pagam um preço caro por isso, né? Mas vamos em frente, cada um sabe o que busca, né? Nós estamos quase acabando aqui, também o nosso tempo está quase acabando, então vamos rapidinho aqui. Compreendendo a mão da providência a agir sobre a sua lide humana, bendiga a Deus por você e seus filhos poderem quitar-se com a consciência própria, fazendo o melhor ao seu alcance para não repetir erros transatos, para que não se rebelem contra o Criador, o que representaria o seu novo mergulho em densas sombras. Muito interessante isso que a Teresa está falando, de nós conversarmos isso com os filhos. Se passarmos por essa situação, o que significa isso? Os filhos vão ver a sobrecarga que nós estamos passando, eles vão sofrer a falta, né? Mas é interessante que a gente reflita com eles o que significa isso. Provavelmente nós estamos passando por uma situação de quitação de um débito, né, que exige de cada um a sua cota de sacrifício. Mas para que eles também não cometam os erros, talvez que nós tenhamos cometido e que vieram a ser cobrados agora. É isso que ela está dizendo, né? Para que eles aprendam também com isso, a valorizarem a família, a valorizarem, né, os pais, a valorizarem o seu consorte, né? Para que eles não venham futuramente a terem que passar por esse tipo de situação, né? E para finalizar, né, é o último parágrafo aqui. Alevante-se da tristeza, né? Alevante-se da tristeza perene da viuvez. Veja o sol de novo, seguindo confiante para a conquista da esperada redenção, na lúcida valorização do seu grupo familiar, né? Então levante a cabeça, veja o sol, observe as infinitas possibilidades que estão ao seu alcance, né? E deseje ser feliz, deseje viver em família, trabalhar, seguir adiante, que Deus certamente vai ajudar para que isso se realize, tá? Então é isso, né, pessoal? Nós acabamos aqui esse capítulo de hoje, capítulo 28, viuvez, né? Aí, na semana seguinte, na próxima semana, nós faremos o capítulo 29, não emurcheça. Não emurcheça, tá? Para a gente não murchar. Então, gente, um grande abraço, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, tanto o pessoal que está aqui no Pautal, que quem estiver também acompanhando no Facebook, tá? E quem vier a ouvir esse estudo, também nos dando a honra de estar com a gente, né, de uma forma indireta, também receba o nosso abraço, tá bom? Fique com Deus e tenha um ótimo dia. Até mais.